Olá, pessoal. Eu sou Helenice e esse é o canal Visão Inclusiva. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos abaixo do ombro, uso uma blusa hoje de cor goiaba. Atrás de mim tem uma janela marrom com uma cortina floral e uma parte da parede branca. Hoje, no nosso canal, eu vou falar sobre um conceito que está muito presente na vida, no cotidiano da pessoa com deficiência, mas que nem sempre é percebido. Antes, porém, de eu te contar sobre o que eu vou falar, eu quero que você não esqueça de curtir esse vídeo, dar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Então, vamos falar hoje sobre o capacitismo. O que é o capacitismo? É o preconceito contra as pessoas com deficiência. São atitudes preconceituosas e discriminatórias com relação a pessoas com deficiência, por considerarem que uma pessoa com deficiência seja incapaz para trabalhar, para desempenhar alguma função ou para cuidar da sua própria vida. Existe o nosso cérebro, ele produz, né, alguns conceitos e preconceitos também, às vezes no intuito de nos defender. Exemplo, o nosso cérebro já diz para gente que um tigre representa perigo. Então, nenhuma pessoa em sã consciência vai se aproximar de um tigre porque já sabe, porque já existe um conceito ou um preconceito de que um tigre representa perigo. Da mesma forma, as sociedades capacitistas já desenvolveram esse preconceito de que pessoas com deficiência são incapazes. Tanto é que esse termo incapacidade está presente muito no cotidiano das pessoas com deficiência, até mesmo na questão da aposentadoria. Quando se fala aposentadoria por incapacidade permanente, por exemplo, né? Então, esse preconceito ele está para a pessoa com deficiência, assim como o machismo para as mulheres, como o racismo para os negros, como a homofobia para os homossexuais e o LGBTQIA+, né? Então, o capacitismo é o preconceito com relação às pessoas com deficiência. Quer ver exemplo de atitudes capacitistas? Quando uma pessoa com deficiência acessa algum estabelecimento comercial ou uma clínica ou consultório e o atendente, ao invés de se dirigir à pessoa com deficiência, se dirige ao acompanhante. Tudo bem que algumas vezes a deficiência impede realmente da pessoa se expressar, né? Alguns tipos de deficiência intelectual, mental, pode impedir da pessoa se expressar. Mas, na maioria das vezes, as deficiências não impedem a pessoa de expressar a sua vontade. Quantas vezes eu já estive em consultórios ou em clínicas, ou em algum estabelecimento acompanhado do meu esposo, e o atendente ou a atendente se dirige a ele ao invés de se dirigir a mim. Tipo, o cartãozinho dela tá aí, coloca ela sentada ali, ela pode assinar aqui. Então, isso é um tipo de capacitismo, é um tipo de atitude capacitista. Frases capacitistas, por exemplo, nossa, parece um débil mental. Ué, tá cego, não tá vendo isso aí na sua frente? Nossa,
tão bonita, pena que é deficiente, pena que é cego, é tão bonito, né? Pena que é cego. Ou então atitudes capacitistas, como, por exemplo, dizer que uma pessoa, por ter alguma deficiência, não pode desempenhar alguma tarefa doméstica. Tem pessoas que, é você que faz a sua comida, você cozinha, só porque aquela pessoa é deficiente visual ou auditivo ou tem alguma deficiência física, né? Esses dias eu estava em um restaurante com um outro casal, né, deficiente visual, e houve um espanto com relação à mulher deficiente visual, que estava toda produzida, arrumada, e a pessoa disse assim: Nossa, é você que se arruma, né? Porque já se criou na sociedade esse conceito de que a pessoa com deficiência não é capaz. Claro que sim, é capaz de se arrumar, é capaz de se maquiar, é capaz de trabalhar, é capaz de cuidar de uma casa, é capaz de cuidar de filho, é capaz de cuidar de mãe, de pai. Então, o capacitismo é um tipo de preconceito. E por quê? Porque nas nossas sociedades, né, o corpo perfeito, então, é o considerado o normal, o aceitável. O corpo que está imperfeito, ele é anormal, ele deve ser tratado, de preferência com uma intervenção médica. Por quê? Porque está fora dos padrões de normalidade, né? Então, isso é o capacitismo. E é um preconceito contra o qual nós precisamos lutar. Nós, pessoas com deficiência, e a sociedade de uma forma geral precisa lutar contra esse preconceito, não ao capacitismo. Eu já falei aqui em um vídeo anterior que uma determinada secretaria que trabalha com pessoa com deficiência fez um evento para se comemorar até o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, e aí proporcionou uma oficina para confeccionar instrumentos musicais com materiais alternativos. Mas na hora de desenvolver a oficina, na hora de se confeccionar os instrumentos, as pessoas com deficiência que foram convidadas para esse evento, para essa oficina, não puderam confeccionar os materiais. Então, tinham pessoas com deficiência visual, autistas, deficiência auditiva e outros tipos de deficiência. E na hora de se fazer os instrumentos, de se confeccionar os instrumentos musicais, essas pessoas foram impedidas. E então os próprios monitores que estavam ali, que confeccionaram os instrumentos musicais com materiais alternativos e recicláveis, e aí, na hora da foto, na hora do vídeo, os instrumentos foram colocados nas mãos das pessoas com deficiência para dizer, que bonitinho eles fizeram, mas na verdade o capacitismo esteve presente ali, na atitude daquelas pessoas que estavam orientando a oficina. Então a gente tem que lutar para que esse tipo de coisa não aconteça. A pessoa com deficiência é capaz sim de fazer muitas coisas. Lógico que existem coisas que eu, enquanto pessoa com deficiência visual, não vou conseguir fazer. Por exemplo, ler. Não é? Então alguém vai ter que ler para mim. Mas eu posso fazer muitas outras coisas. Eu posso praticar esporte, eu posso cozinhar, eu posso trabalhar, eu posso fazer várias coisas, né? A pessoa com deficiência auditiva também, a pessoa com deficiência física, da mesma forma, terá algum esporte que não poderá praticar, mas outros ela poderá praticar. Um outro exemplo de preconceito contra a pessoa com deficiência é o que aconteceu lá em São Paulo, quando uma mãe foi matricular o seu filho pequenininho, um autista, numa academia de natação. E aí, a pessoa que atendeu, a professora que iria dar a aula de natação, colocou vários impedimentos e disse assim: então
o valor para a aula de natação do seu filho vai ser tal, vai ser, ou seja, vai ser um valor maior do que o cobrado para pessoas sem deficiência. Isso é capacitismo, isso é preconceito, né? Colocou vários impedimentos para aquela mãe matricular o seu filho ali na aula de natação. Então a gente tem que lutar para que isso não aconteça, para que isso não exista nas nossas sociedades, ok? Eu espero que vocês tenham entendido o que é o capacitismo e que vocês tenham gostado do vídeo. Então curtam, compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem e se inscrevam no meu canal.